E começou! E começou, tá ativo. Deixa eu fazer um teste. Bom, quem tá vendo aqui a parte gravada, tá aqui a tela. A parte gravada desse vídeo, eu tentei fazer uma live dentro do Instagram, quer dizer, dentro do YouTube, só que essa live do YouTube deu um puta BO. Eu adivinhei que quando você tem que criar uma conta nova dentro do YouTube e você vai ativar a parte de ao vivo, você tem que ativar na hora, porque ele vai demorar 24 horas para meio que analisar seu perfil, para daí aprovar para fazer a aula ao vivo. Eu comecei a fazer uma aula ao vivo do nada ali. Eu abri lá a parte do YouTube de aula ao vivo, aí falou assim, putz, você tem que esperar 24 horas para fazer uma live ao vivo. Aí fudeu. O que eu pensei? Porra, eu vou fazer aqui uma live no Instagram mesmo. Dei uma configurada aqui dentro do Instagram mesmo e eu acredito que vai dar certo aqui pra gente fazer a live mostrando como funciona aqui a inteligência artificial da DeepSeek. Essa inteligência artificial, ela é uma inteligência artificial chinesa que ela tem a mesmo nível de eficiência contra a cloud, contra o ChatGPT. Em alguns testes, ela é até superior quando a gente ativa o Deep Thinking, ou seja, pensamento profundo. Então, quando a gente ativa o pensamento profundo, o negócio voa para um caramba, né? E eu vou fazer esse teste com essa inteligência artificial que, meu, isso aqui já tem API no mercado e ela tem um custo muito barato. Se você mexe com inteligência artificial, meu, o quanto você economiza com essa inteligência artificial é brincadeira. A DeepSync é brincadeira. E eu vou começar aqui, né? A ideia dessa live aqui é falar sobre o Olavo de Carvalho, né? Então a gente faz, como a gente está fazendo sem um documento inicialmente, eu tenho um livro aqui do Olavo de Carvalho, depois eu vou tentar jogar aqui para ele analisar e tirar algumas conclusões. Mas em primeiro momento, como eu quero trazer informação, memorizar essa inteligência artificial, eu vou dar uma conversa para ela. Em vez de começar com um prompt elaborado, eu vou fazer uma conversa. Quando a gente fez, existem muitos testes. Existem muitos papers hoje em dia de inteligência artificial, ou seja, artigos científicos. E quando eles fizeram os testes lá com a inteligência artificial, ele viu que quando a gente utiliza um prompt muito bem elaborado e em contrapartida a gente faz uma conversa muito bem elaborada, a conversa ela tende a ter mais eficiência do que o prompt elaborado. Então vamos dizer assim, você tem as especificações do prompt para conversa, porém você vai fazendo de pouco em pouco conversa e isso traz mais resultado durante o trabalho, né? Mas é uma IA diferente, então vamos ver como funciona. Primeiramente, quem é Olavo de Carvalho? Então vamos ver, ele passa aqui, ele tem a informação, agora ele entende de Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho foi um escritor, filósofo, professor brasileiro, conhecido por opiniões polêmicas, influências, debates políticos, culturais, nascido São Paulo e auto-intuitiva, crítica à esquerda política, ele ganhou alguns destaques. Um ponto muito importante, isso é um ponto que você tem que levar muito quando você está estudando algo relacionado com inteligência artificial. Cada inteligência artificial tem um viés do seu programador, ou seja, se ela foi feita por um americano, ela tem um viés político para o americano. Se ela foi feita por um progressista, um democrata, um chinês, um comunista, um capitalista, tudo tem um pouco de viés, querendo ou não, dentro da IA. Se você fazer alguns testes, você consegue ver isso em diferentes IA. Se eu não me engano, por exemplo, a Grok, que é do Elon Musk, ele tem um viés um pouco mais de centro. O ChatGPT ele tem um lado um pouco mais progressista. Então, esse é um ponto que você tem que ficar de olho. Nem é uma questão de política, isso aqui é apartidário. A visão que eu falo é que ele vai ter um pouco de viés, então entenda que você tem que dar uma lida um pouco mais assiva, né, com um olhar um pouco mais crítico quando relaciona alguma coisa que pode trazer um viés. Por exemplo, o Olavo de Carvalho é um cara polêmico, ou seja, ele pode trazer um viés, né? Ele cita aqui alguns pontos, né? Ele cita um ponto que é bem interessante, que é o que o Jardim das Aflições, que é um livro que ele utiliza bacana, que ele
que é muito famoso dele. Então eu vou utilizar isso na nossa conversa. Chat, muito bacana. Poderia me falar sobre o livro dele, Jardim das Aflições? Ah, ele faleceu nos Estados Unidos, não sabia disso aí não. Bom, vamos ver. Claro, Jardim das Aflições, cara, eu tô gostando muito aqui do Deep Sync, que ele é bem mais. Ele quebra um pouco de algumas coisas que geralmente é meio vetado, é meio velado nas outras IAs. Tipo, se falar uma coisa mais profunda, algo meio incorreto, é politicamente incorreto, né? Ele tende a trazer isso de uma forma crua, sem, tipo, ter viés, né? E isso que eu gosto, eu gostei bastante dele nesses pontos aqui, mas pegando aqui, né? Ele pega aqui sobre as definições de Epicuro, Ressurreição de César, ensaio sobre o materialismo e a Religião Civil. É um dos livros mais conhecidos e emblemáticos de Olavo de Carvalho, publicado originalmente em 1995. A obra dele é um ensaio filosófico que combina reflexões de histórias e religião política e metafísica, apresentando uma crítica ao materialismo. Vale ressaltar que a trindade dos valores modernos hoje em dia é materialismo, relativismo e também hedonismo, ou seja, busca por prazer, hedonismo, relativismo, relativizar a verdade, ou seja, negar a busca pela verdade, ou seja, todo mundo está correto, quem tiver se sentir que isso é certo é isso e Jesus ama todo mundo, então está tudo certo. Não é bem assim não, amigo. E o materialismo, que você entende bem, né? E o Olavo de Carvalho é um dos caras que mais trazem críticas a essa trindade moderna, por assim dizer, né? Argumentos sobre o materialismo. Ao negar a dimensão transcendente da existência humana, ele leva a uma visão distorcida da realidade e da crise civilizacional. O título Jardim de Aflições faz referência ao Jardim de Epicuro, que Epicuro foi um filósofo grego que ensinava que a felicidade poderia ser alcançada através da ausência de dor e afastamento dos desejos materiais. Que é uma crítica que eu tenho, por isso que... E Olavo de Carvalho também tem essa crítica, né? Olavo critica essa visão, argumentando que ela reduz a vida humana a uma busca por prazeres imediatos e ignora as questões mais profundas com o sentido da existência pela busca da transcendência. Então ele pega esses pontos aqui e começa a estar elaborando e trazendo a crítica, que é mais ou menos o ponto que eu falei aqui, né? Sobre a trindade da modernidade. Estrutura do livro, ele critica aqui o materialismo, religião civil, ele pega bem aqui, analisa raízes, pensamentos materialistas, desde filosofia grega, marxismo moderno, argumentando sobre corrente filosófica. Eu ainda não trouxe a parte que vai se dar hora aqui. Eu estou meio que construindo a base, trazendo informação, conversando com o chat. Quando ele tiver mais bem estruturado, aí sim que a pegada vai ficar forte aqui, tá ligado? Críticas da polêmica, Jardim de Aflições, a uma obra que gerou tanto admiração quanto controvérsia. Admiradores elogiavam a profundidade das reflexões e erudições de Olavo de Carvalho, enquanto os críticos apontam que suas ideias podem ser vistas como dogmáticas, excessivamente pessimistas em relação ao mundo moderno. Não tem como não ser pessimista com a atualidade. Mas enfim, além disso, sua crítica ao materialismo e ao marxismo foi frequentemente... Vale ressaltar que Olavo de Carvalho, ele foi marxista, ele foi comunista em uma época da sua vida. Ele foi comunista e ele mudou a sua perspectiva. Ele era um dos caras, aqueles fervorosos, sabe? Aqueles comunistas fervorosos. E daí, com o tempo, né, com a maturidade, ele foi mudando a sua visão. O livro é considerado uma das obras fundamentais... Além estava aqui, né? Posição política, conservadora, O livro foi considerado uma das obras fundamentais para entender o pensamento de Olavo de Carvalho e sua influência no cenário intelectual brasileiro. Ele atraiu um público significativo, especialmente entre aqueles que compartilham suas críticas ao secularismo e ao materialismo. Para muitos, a obra é chamada de Reflexão de Importância, ele traz esses bons pontos relacionados ao livro do Jardins de Aflições, né? Agora, o ponto que eu quero trazer com
a conversa aqui, eu vou aumentar, né? Agora que eu vou começar a trazer um prompt mais elaborado. Eu já falo, ele já trouxe o Olavo, ele já trouxe o livro. Agora vamos lá elaborar uma coisa mais complexa aqui. Agora, chat. Ali ressaltar que eu ativei o Deep Sync, então ele vai trazer algum ponto. Agora, chat, eu quero que você seja que você ative seu modo Deus. Você é um observador dos males e dos ciclos de destruição da atualidade. Você consegue ver as repetições de padrões dentro da sociedade e notar pontos que Olavo debate e vamos por aqui e notar pontos que Olavo debate e fazer e trazer uma visão realista deles, identificando erros da história passada da humanidade que o Olavo alerta sobre a atualidade e que já teve resultados desastrosos no passado. Como exemplo, o Império Romano. Essa visão aqui do Império Romano, ele aconteceu durante o ciclo do Império Romano, onde ele tinha um grande forte, ele era bom, eles eram grandes em questões de valores, eles eram fortes em seus valores, eles tinham várias tradições, dogmas que eles seguiam e fortaleciam eles, como por exemplo, você só poderia ter um pico, um grau alto de liderança dentro do poder do Império Romano se você fosse uma pessoa que era responsável por outras pessoas, ou seja, você ter muitos filhos, ter pessoas que você é líder dessas pessoas, né? Tanto que muitas pessoas adotavam filhos nessa época porque eles queriam mostrar o quão poderoso era sua liderança, né? Suas posturas que ele tinha como líder. E por ele ter muita responsabilidade de pessoas abaixo dele, nas asas dele, ele fazia isso se tornar um grau de relevância para ele subir de cargo dentro do Império Romano. Então você vê que naquela época eles eram muito bem estabelecidos nisso. Só que depois o que aconteceu foi com que o Império Romano ele foi modernizando e construindo, quebrando seus valores, né, trazendo várias relativações. O relativismo foi forte porque existiam vários deuses espalhados dentro do reinado, ou seja, perspectivas e visões e valores diferentes, e tinha muito hedonismo e tudo mais. Então são coisas que tem de repetição nesse momento. Eu quero trazer aqui que o chat veja do olhar crítico dele e ele tome a decisão em base disso, né? Vou tentar dar um ponto aqui para ele não ser tão viés no que eu disse aqui. Vale ressaltar. Não desejo. Utilize do meu viés e fale alguma coisa para me agradar. Tenha senso crítico. Tenha senso crítico e seja realista e criterioso nos insumos que você vai me passar. Você viu que eu elaborei aqui um prompt bem elaborado aqui para trazer esse ponto. Só que antes disso, né, eu fiz toda essa conversa com o chat. Se eu não tivesse feito essa conversa com o chat, eu não teria um prompt elaborado para fazer uma pergunta mais profunda relacionada ao livro do Olavo de Carvalho. Então vamos lá. Vamos trazer essa visão. Ele vai construir aqui a comunicação. Geralmente ele constrói aqui dentro do inglês, né? Porque
ele tem uma forte... Ele é forte na parte do inglês. Então, ele transforma isso em inglês para não perder potência. Então, tipo, eu respondo aqui, ele vai fazer a resposta em inglês e depois em português. E isso faz com que alguns problemas que você tinha antigamente nas LLMs, de que ele não tinha tanto resultado quando você fazia uma pergunta que não fosse em inglês. Entendido, vou abordar aqui a solicitação. A solicitação com um modo analítico, crítico, baseado em padrões históricos, filosóficos e sociológicos, sem viés ao agradar ou desagradar. Farei conexões entre os alertas do Olavo de Carvalho e os ciclos históricos apontados, tantos possíveis acertos quanto limitações das suas teses. Vamos lá. Eu realmente quero isso, cara. Eu busco a verdade. Quando eu estou buscando a verdade, eu tento ao máximo ficar de olho em terceira pessoa se eu estou fazendo algo com um viés cognitivo ou com viés de confirmação aqui ou não. Então, mesmo que eu tenha um estudo e um foco em chegar com esse resultado, eu vou focar muito mais em buscar a verdade. Então, eu pego aqui a crítica ao materialismo e a religião civil, né? Ponto primeiro aqui, Olavo debate. Ele argumenta que o materialismo, a redução da realidade ao mundo físico e a substituição da religião tradicional por ideologias secularizadas, religião, entre parênteses aqui, religião civil, geram uma crise sem sentido, corroendo valores e sustento civilizações. Aqui ele traz um ponto, e o padrão histórico sobre isso daí é que o Império Romano... Deixa eu pôr aqui. E o Império Romano, em seu declínio, enfrentou uma crise espiritual e moral. Exemplo, corrupção, hedonismo, perda de coesão social. São os pontos que eu falei aqui. Que bom que eu estou alinhado aqui com a história. Enquanto tentavam manter unidades via culto imperial. Ou seja, fazer que a sociedade, né, visse o imperador como um deus, certo? A queda foi acelerada não só por fatores econômicos ou militares, mas pela erosão de valores que antes davam propósito à socialidade, à sociedade. Ou seja, esse aqui é o ponto que o Olavo trouxe, esse aqui é o padrão histórico e aqui é a visão realista sobre isso, né? A crítica tem mérito. A sociedade que perde uns telos, propósitos transcendentes, tende à fragmentação. Porém, Olavo ignora que religiões também podem ser instrumentizadas para opressão, exemplo, Inquisição, e que o materialismo científico trouxe avanços incontestáveis. Medicina, tecnologia, o equilíbrio está em evitar extremos, nem negação do espiritual, nem dogmatismo religioso. Um ponto bem interessante aqui, que o que ele trouxe aqui é foda-se. No final, ele confirma aqui o ponto que realmente o Olavo tem de mérito, né? Ele só dá um adendo de tipo, mas é um ponto importante que agora a gente tem ciência, a gente tem a busca por medicina, tecnologia, mas isso daqui não tem nada a ver. Não tem nada a ver com a construção de valores. Independente se você está buscando a ciência, se você está buscando o conhecimento, ele busca pela ciência, busca pela tecnologia, busca pelo avanço, isso indifere sobre uma questão de valores. Se você pode fazer isso seguindo bons valores e seguindo maus valores. E isso são coisas paralelas. Então ele realmente confirma aqui, só que ele tenta buscar alguma coisa para dar uma crítica. Mas uma crítica que é uma coisa paralela ao ponto que ele disse. Então é interessante que aqui ele confirma esse ponto que existem os ciclos de valores dentro das comunidades, dentro das sociedades, né? E ele se repete. Ao mesmo tempo que a gente percebe isso, um império que teve uma grande força de bons valores e quando decaiu os valores, ele caiu, a tendência atual da sociedade atual é o declínio, porque ele está repetindo esse padrão de gráfico que mostra que a sociedade atual está em declínio. Bom, pensando aqui em outro ponto, né? 2. Centralização de poder e burocratização. Olavo debate. Ele alerta contra a centralização estatal e a tecnologia, vendo-as como repetição de modos falidos, como, por exemplo, a União Soviética, onde elites burocráticas substituem a autonomia individual por controle, né? Ou seja, o pessoal tenta trazer o centralismo. Agora, a parte de padrão histórico.
O colapso na URS, a União Soviética, apesar de sua máquina burocrática e a queda dos impérios centralizados como Habsburgo, mostram que o sistema rígido falham a não adaptarem-se a complexidades humanas. Até mesmo o Império Chinês, com seus exames meritocráticos, sucumbiu à rigidez. A visão realista, com base no que Olavo debateu e o padrão histórico, é que a burocracia excessiva é sim um risco. Veja o fracasso dos programas sociais mal geridos no Brasil. Puta merda. Caraca. DeepSeek aí. DeepSeek de direita. Dá pra ver aí que o DeepSeek é de direita. Já atacou aqui exatamente no Brasil. Ele atacou aqui exatamente no Brasil. Caraca, ele não pensava nisso. Não tem nada a relacionar aqui ao ponto de Brasil e ele puxou aqui o Brasil. Burocracias excessivas é um risco. Veja o fracasso de programas sociais mal geridos dentro do Brasil. Contudo, Olavo subestima a necessidade da instituição fortes para garantir direitos básicos. Exemplos, estados de bem-estar social na Escandinávia. O problema não é o Estado em si, mas a corrupção e a desconexão da realidade. Né? Um ponto que ele traz aqui, né, sobre a questão da centralização do poder. Como eu posso trazer isso? Né? O Olavo põe aqui como a centralização de poder é algo ruim, né? Enquanto o padrão histórico demonstra que realmente tem essa questão que vários padrões, né, eles tentam manter a sociedade naquele padrão, só que a sociedade sempre está em avanço tecnológico, sempre em progresso, né? E eles tentar centralizar, muitas vezes eles tentar barrar um progresso que a sociedade tem. E por ele estar indo contra a maré, os governos com grande poder centralista, eles tendem a fracassar a longo prazo por causa disso, né? Isso é um ponto muito interessante. E até mesmo, por exemplo, os chineses, né, para não sucumbir, né, para eles não entrarem em pobreza, que antes deles ter o mercado aberto, eles eram extremamente pobres. Daí, mesmo eles tentando centralizar muitos pontos, eles tentaram trazer uma coisa meio flexível para ter progresso, para ter avanço. E realmente eles teve avanço. A economia avançou para um caralho depois que eles fizeram algumas alterações, ou seja, eles não repetiram os padrões históricos, que é o centralismo, indo contra o progressismo, né? Ou seja, o crescimento da tecnologia, o crescimento da humanidade, né? Então, muitos poderes centralistas falharam por causa disso e a China se adaptou e é o único que não falhou e está mais tempo no poder por causa disso. É um ponto muito interessante que trouxe aqui, né? Até o Império Chinês, com seus exames meritocráticos, sucumbiu à rigidez. Porém, outro ponto, né? Ele traz uma visão realista, né? A gente vê muito a realidade brasileira e, de fato, qualquer ponto que não seja liberalismo para o Brasil está falho, porque cada ponto que ele ressaltou aqui, eu nem pedi, não tive nenhum viés para trazer essa visão dele falar, ele simplesmente trouxe, eu acho que é uma referência global ao Brasil com as suas falhas nesse ponto, né? Programas mal geridos no Brasil. Aí ele fala um ponto, né, que ele, tipo, beleza, só que o problema não é o centralismo. O problema é a má gestão, a corrupção e a desconexão da realidade. Esse que é o ponto que ele traz aqui, porque ele traz um bom ponto que a Escandinávia, ele é um país que tem muitos programas sociais e que de grande... Escandinávia, só para avisar, é Noruega, Islândia, Finlândia. Acho que é isso. Dinamarca também. Eles têm muitos resultados com programas sociais. Ou seja, o problema em si não são um Estado grande centralizando questões sociais. E, de fato, a Escandinávia é um exemplo que esses tipos de padrões acontecem. Então, só que, por exemplo, se a gente pôr aqui no cenário brasileiro, isso não vai acontecer. Não vai vir uma gestão ótima do nada, não vai vir uma qualidade tão boa assim do nada, sendo bem sincero. Peraí, trouxe luz agora. Não vai vir isso para nós. Pegando como uma realidade global, existe pontos sim que realmente o programas sociais dá certo. Porém, pegando aqui no cenário brasileiro, cenário local, isso aqui não faz sentido algum para nós e é muito difícil a gente vencer isso. Então, a realidade do brasileiro
ela tem como base muito mais a busca pelo liberalismo para ter um crescimento econômico, porque não dá para ter um centralismo muito forte aqui na região brasileira. Porém, existem casos, como por exemplo a Escandinávia, que realmente teve resultados, né? Esse é o ponto que ele tenta trazer aqui na sua visão, o de psique, né? Bem interessante. Esse é um ponto bem diferente, que eu não pensava nisso. Agora, outro ponto aqui, né, que é o 3, né? A utopias ideológicas e revolução destrutivas, né? O Olavo de Carvalho, o que ele debate aqui, né? Ele critica os projetos utópicos como o marxismo e também o globalismo. Querendo ou não, o globalismo também é um ponto de utopia, que buscam refutar a sociedade a partir de ideias abstratas, ignorando a natureza humana e a tradição. Isso é um ponto muito interessante, que ao passar do crescimento, né, principalmente em ideias muito progressistas, eles pegam e tentam construir ideias, né, eles tentam fazer, incubir ideias dentro das sociedades que estão contra a natureza do ser humano, ou seja, se o ser humano tem um pensamento mais conservador relacionado a isso, porque é uma questão biológica do ser humano, eles tentam criar ideais ideológicos e culturais que fazem extremamente oposto. O que muito na sociedade atual traz muita merda, porque muitas pessoas estão fodidas mentalmente por causa disso, porque eles falam que tem que fazer uma coisa, daí as pessoas fazem essas coisas e elas acham que vão se tornar fodão por causa disso, mas elas ficam fodidas mentalmente. Tipo uma mulher que fala que ela tem que ser empoderada. O que é o empoderamento da mulher, né? Menosprezar os homens. Isso daí eu não estou falando no geral. Não ache que é o generalismo. E sim um grupo específico de pessoas que eu estou dando um exemplo. Existem casos como esse, porém não é a grande maioria, só para não ter nenhum desentendimento nesse ponto. Mas isso faz com que essa ação que deixa de lado o poder e faz a mulher se masculinizar nesse processo também. Então isso é contra-intuitivo, é contra a natureza humana, mas é uma coisa que o globalismo tenta muito construir dentro da sua ideologia. E isso faz fuder muito a cabeça das pessoas. Isso é um ponto. E é o ponto que o Olavo debate. Padrões históricos. A Revolução Francesa tentou substituir a Ancien regime pelo culto à razão, gerando o terror jacobino. A Revolução Cultural Chinesa, 1966 a 76, destruiu tradições milenares em nome do maoísmo, resultando em caos. Pessoal, é muito interessante vocês estudarem Revolução Francesa, uma época da vida de vocês. Por quê? O que a gente estudou, que Revolução Francesa tudo veio de bom, mas nem tudo é de bom. Muitos, por exemplo, cientistas morreram no meio daquilo. Não teve distinção entre o bem e o mal, simplesmente só desgraça naquele ponto, né? Então, esse daqui é um ponto que é cinza. Acham que é algo que mudou de uma forma positiva, mas é algo muito cinza. Tá? Mas aqui, visão realista. Utopias são perigosas quando impostas pela força, mas reformas graduais, exemplo, democracias social-liberais pós-Segunda Guerra, mostraram que é possível equilibrar mudanças e estabilidade. Olavo tem razão ao apontar o risco de engenharias sociais radicais, mas sua visão é anacrônica. O mundo atual exige soluções pluralistas, não apenas volta ao passado, né? A crítica que o chat traz aqui, né, é muito sobre uma questão de que, vamos dizer assim, o Olavo ele traz uma solução com base em uma questão do passado, porém a sociedade cada vez está mais avançada e a solução é muito mais pluralista, ou seja, ela é muito mais complexa do que é sim ou não, né? É extremo ou outro extremo. E esse é um ponto que pega, achei bem interessante também, né? Primeiramente, outro ponto, né? Degradação da educação e manipulação cultural. Isso é um ponto que eu falo muito, muito, muito mesmo. Por exemplo, que as escolas atuais elas vieram da construção de Rockefeller, ou seja, ele entrou dentro das áreas educacionais americanas com a intuição de fazer. Existe uma frase dele. Não, eu vou puxar até aqui para vocês verem. Frase Rockefeller. Para vocês verem que isso daqui não é teoria da conspiração. Tá, deixa eu ver aqui. Frase Rockefeller.
trabalhadores e não pensadores. Aqui, eu não quero uma nação de pensadores, eu quero uma nação de trabalhadores. Rockefeller, esse malandrinho aqui, ele entrou dentro da educação americana e depois ele veio para o Brasil. Tem fotos aqui, ó. Rockefellers e como que é mesmo o nome daquele presidente que morreu, que suicidou, bababá, no Brasil. Getúlio Vargas. Ou seja, ele adentrou dentro da educação americana, trazendo uma visão de que ele modificou a educação com base no foco. Olha aqui, um Rockefeller com o Getúlio Vargas. No caso, o Nelson Rockefeller. Não sei se era filho do John Rockefeller, eu não lembro, sendo bem sincero. Mas ele estava aqui dentro do Brasil também. Ele construiu uma educação que focasse em cortar a criatividade das pessoas e trazer uma educação muito mais focada em criar máquinas, né? Criar pessoas para entrar no modo industrialismo. Eles precisam de trabalhadores e não de pensadores. Ou seja, eles cortaram as criatividades e tudo que você aprende na escola não é para exercer a sua criatividade, mas para enfiar conteúdo na sua cabeça e você entrar para o modo de trabalho, modo industrialismo. É uma produção em massa de pessoas para serem aptas ao trabalho. Eu não estou exagerando nisso, cara. Eu não estou exagerando nisso, não. Eu acabei de passar vários insumos para demonstrar isso, que eu realmente não estou falando alguma coisa da teoria da conspiração, mas realmente é um fato histórico. Agora, trazendo mais pontos aqui. Ele acusa a educação moderna de promover doutrinação, né? Aí é outro ponto também. Marxismo cultural, em vez de formação crítica, criando gerações alienadas de suas raízes. Padrão histórico. Juventude hitlerista e os pioneiros de Stalin são um exemplo de educação doutrinadas que manifestou o pensamento na atualidade. Algoritmos das redes sociais criam bolhas ideológicas similares, né? Um ponto importante aqui, dentro desses governos muito ditatoriais, as escolas são exatamente desse jeito e fazer uma lavagem cerebral para as pessoas amarem os seus líderes, mesmo independente se eles estão fazendo algo errado ou estão fazendo algo certo. Esse é o ponto que eles trazem aqui, né? E um ponto também, né? As bolhas ideológicas sociais. Às vezes você tá meio que num contexto, numa bolha em si, né? Vamos supor que você é de esquerda e você olha para um cara e fica falando assim, pô, por que tem um cara... Não deve nem existir um cara de direita esperto, é tudo burro e tal. Isso no cara da viés de esquerda. E o cara da direita, pô, não deve ter nenhum esquerda inteligente, é tudo burro esses caras. É a mesma perspectiva porque eles estão olhando por ângulos diferentes. E essas bolhas fazem com que as pessoas, elas tendem a olhar, não conseguirem entender o outro lado, né? Entender o outro contexto, né? Então é muito mais difícil a pessoa não ter um conhecimento sem viés da confirmação com base no seu viés. Ou seja, a pessoa de esquerda é muito difícil se tornar de direita, independente por uma questão de logos, né, e de patos, ou seja, de emoção ou razão, porque está tão vinculado àquela perspectiva que foi criada naquela bolha que é muito difícil a pessoa sair. E o mesmo vale para a direita. Se a direita estiver errada e a esquerda estiver certo, é muito difícil a pessoa virar para o outro lado, né? Eu, tentando buscar e entender os dois lados de perspectiva, eu vejo que é muito mais inclinado para a direita, pelo menos na região brasileira, faz muito sentido, tá? Mas eu sempre busco ter essa visão sem viés de confirmação. Mas aqui ele traz, aqui é a visão realista, né, o que o chat traz. A preocupação é válida. Sistemas educacionais podem ser instrumentalizados. Exemplo, revisionismo histórico na Rússia atual. Porém, Olavo simplifica o marxismo cultural como bode expiatório, ignorando que a educação progressista também trouxe conquistas, direito das mulheres, antirracismo. O desafiador é o pensamento crítico, não substituir uma doutrina por outra, né? Aí tem um ponto que o chat deixa muito fraco a visão dele aqui, que é o quê? É o ponto que ele fala realmente
O Olavo de Carvalho está correto nesses pontos, porém, alguns pensamentos progressistas que tem durante as escolas, eles ajudaram para trabalhar bem os direitos das mulheres e o antirracismo, que, ao meu ver, faz muito sentido esse ponto. Porém, o desafio é ensinar o pensamento crítico, e é aí que é o ponto que ele falha, porque a teoria falha com base da incoerência com a prática, porque a questão é que a doutrinação, esse tipo de conteúdo, esse tipo de insumo, eles não deixam as pessoas terem senso crítico. Elas não deixam as pessoas terem esse tipo de espaço para ela trazer uma visão, se o que está correto, se X está correto ou Y está correto. Porque ela vai trazer uma visão, uma comunicação totalmente enviesada para o lado que ela quer. Então, e qualquer tipo de forma de a pessoa ter criatividade, a pessoa ter um senso crítico para questionar algum assunto, ela não só vai ter uma reprise, ela vai ser, eu acho que não sei se a palavra certa é reprise, mas ela vai ser excomungada, ela vai ser vista de forma negativa tanto com os professores, como os professores vão arrastar os outros alunos a seguirem a manada e falarem mal desse aluno. Então, se esse aluno ele falar algo contrário, isso é uma professora, mas eu acho que não faz sentido esse ponto por causa disso e disso e disso. A professora vai ficar puta, os alunos vão ficar putos, eles vão puxar essa moral para cima dos professores também, e essa pessoa vai ser vai ter uma modulação comportamental com base na sociedade, com base no ambiente que ela está, para ela realmente não pensar dessa forma. Então, tipo, faz sentido se isso aqui fosse a prática, mas não é a prática. Então, mesmo que tenha alguns pontos fortes, ele em si, quando a gente põe na balança, tem muita merda acontecendo. Tem muita merda acontecendo. Esse que é o ponto. Ciclos de decadência moral, né? E outro ponto que traz aqui. O que o Olavo debate, ele associa a decadência ocidental à perda de valores judaico-cristãos como família, responsabilidade individual, vendo sintomas similares aos de Roma e a queda. Você quer perder o poder das pessoas? Quer tirar o poder das pessoas? Tira as famílias deles. Destrua as famílias deles, que a força deles vai ser muito mais fraca. Cara, isso é um fato. Quanta gente é fodida mentalmente, psicologicamente, emocionalmente, por causa de família fragmentada. Então, o seu crescimento, seu desenvolvimento durante a sua infância, sua adolescência, até a sua fase pré-adulta, é uma merda, é uma bosta. E forma pessoas de merda, pessoas doentes, pessoas com muitos transtornos. E muito não é um problema delas, é porque elas cresceram nisso, elas foram teve essa desenvoltura em um lar totalmente caótico, desconstruído e sem valores. Ou seja, vai dar muita merda. Então, isso fode, a longo prazo, uma sociedade inteira. Então, esse declínio, que antes... por exemplo, Roma, cara. Roma, eu acabei de mencionar sobre Roma lá, da família, o quão importantes eram esses valores, e eles quebraram esses valores, então eles perderam a força. Quando eles quebraram esses valores, eles perderam a sua força. Tá entendendo a merda que tá acontecendo aqui? Roma perdeu sua força por causa de quebra de valores, que resultou em quebra familiares, e a quebra familiar trouxe novas gerações fodidas, e essas gerações fodidas trouxe pessoas fracas que construíram um cenário de merda, onde teve um declínio na Roma, que é exatamente uma replicação do que está acontecendo na atualidade atual. Ou seja, a gente está em um declínio de valores que está trazendo novamente esse declínio da sociedade. Então, essa repetição acaba ocorrendo. Tá aqui, ó. Ele traz um ponto aqui, que é o padrão histórico. Edward Gibbon, em Declínio de Queda do Império Romano, atribuiu o colapso à perda de virtude cívica. Pô, eu acabei de falar essa parada. eu acabei de falar. Já os excessos da República de Weimar, em 1918, precedem a cassação do nazismo. Visão realista. Há correlação entre a coesão moral e a estabilidade social, mas a moralidade não é estática. A decadência de hoje, exemplo, diversidades de modelos familiares, pode ser vista como uma evolução. Inclusão de minorias, Olavo confunde mudança com declínio.
um erro comum em pensadores conservadores. Roma caiu não só pela imoralidade, mas por fatores complexos, crises econômicas e invasões de bárbaros. Aí é um questionamento que eu trago, né? Vou pôr aqui meu posicionamento, mas se eles estavam com uma queda da imoralidade e uma fraca e perdendo sua força, o inimigo aproveitou dessa perca de força para invasão. Você acha que se o Império Romano tivesse forte, os bárbaros iam invadir na mesma escala que eles invadiram e tiveram resultados? Então, não, pensando de uma outra perspectiva, não é bem assim. Pelo menos no meu ponto de vista. E eu não acredito que essas mudanças estão trazendo resultados bons. Mudanças. Ou seja, quer dizer que vai ter alguma atualização onde alguns pontos vão ser mais positivos e outros negativos. Aí ele fala inclusão de minorias. Mas qual que é o ponto que você precisa quebrar a família? A família tem que enfraquecer em questões dos modelos familiares para ter uma inclusão das minorias. Qual que é o ponto que tem essa conexão, que realmente faz sentido isso e é um ponto que equivale na balança? Eu falo que a inclusão minorias não é necessariamente não é necessário a quebra de valores da família. Não falam que não precisa ter inclusão de minorias. São pontos totalmente diferentes e distintos do que eu estou falando aqui. Mas isso aqui é um ponto que ele traz um questionamento que não é válido, que não é raso e não traz uma boa embasamento para ele trazer essa visão. Então, no final, eu percebi que o chat ele sempre está buscando ele trazer pontos que realmente concorda, mas tentar achar alguma coisa que vai trazer um ponto negativo para a visão do Olavo. Mas não faz sentido isso. Mas, não tem nem base isso aqui que você está falando, né? Então, não gostei muito aqui desse ponto aqui. Não por uma questão do que ele traz, mas como ele traz. Aqui ele vamos trazer a conclusão aqui para crítica. Pontos fortes. Identifica riscos reais de projetos utópicos de centralização do poder. Alerta sobre a erosão do sentido transcendente são relevantes em uma era de ansiedade e niilismo. Então ele traz aqui a visão dessa parte que realmente tem muita ansiedade e muito niilismo atualmente e tem muitos fatores que trazem isso. Limitações que o chat traz. Visão maniqueísta. Divide o mundo entre tradição sagrada e materialismo corruptor, ignorando nuances, né? Ou seja, a crítica que o chat traz é que o Olavo de Carvalho traz de forma muito equilátera, né? Dualidade, ou seja, extremos, né? Ele é preto ou branco, ou é uma tradição ou é maligno. E a crítica dele fala assim de, não tem um meio termo nesse ponto, né? O que é um meio paradoxal, porque a gente pega como base que a visão que é a busca pela verdade e a busca por construções em caminho dessa verdade, ou seja, não podemos ter um relativismo. Então, alguns pontos que ele traz aqui seria até uma quebra dos valores. Se o Olavo tentasse ser mais cinza em vez de preto no branco, ele estaria fugindo dos conceitos e tradições que são valores que devem seguir na busca pela verdade, que é as tradições que ele traz aqui, né? Então esse é o ponto de análise que eu trago. Análise histórica seletiva. Os exemplos que confirmam a sua tese, tipo Roma e União Soviética, e ignora contextos como igrejas medievais, que também foram opressoras, né? Esse é um bom ponto a trazer, né? Sobre a época que o catolicismo teve um poder muito opressor dentro da sociedade, né? Mas a questão que eu trago aqui, né? Daí é um ponto que seria válido estudar. A gente está finalizando aqui a live, mas é um questionamento que eu falo, beleza, isso é um ponto verdadeiro. As igrejas medievais também foram opressoras. Porém, essas igrejas medievais, elas foram... Quais fatores durante a sociedade que elas trouxeram? Elas trouxeram declínio à sociedade, eles trouxeram fraqueza à sociedade, né? Esses pontos fizeram os outros invadir. Por que eu falo esse contexto, né? Para entender se o problema é uma igreja forte ou uma igreja opressora, ou seja, a igreja em opressão faz o declínio ou não.
Não faz o declínio, porém ele tem outros problemas. Beleza. Se ele tem outros problemas, então o problema é muito da parte da opressão e alguns pontos de mudança. Mas não de fato quer dizer que a igreja no poder era um problema, né? Esse é um ponto interessante aqui. Eu me ponho como leigo e não saber sobre esse ponto aqui, então eu abstenho aqui de pôr um posicionamento, mas eu trago esse questionamento. Soluções vagas, críticas ao pensamento, críticas ao presente, mas não oferece caminhos além de um retorno idealizado no passado. E esse é um ponto que eu trago muito também. Isso eu até concordo aqui com o chat, que a gente idealiza o passado. A gente tem muito uma visão reacionária de idealizar o passado, mas, tinha muita merda no passado também, tá ligado? E eu não falo isso de... Você acha que não tinha muita coisa por trás, obscura, tipo suruba, orgia, essas caralho, 4 aí, essas coisas ruins aí que o pessoal fazia a rodo, tinha também. Não teve uma perca, não teve uma... vamos dizer assim, o hedonismo sempre teve, só que ele antes era meio mais velado e as redes sociais impulsionou, potencializou. E, então eu não acredito que a volta do passado é a solução, mas utilizar o passado para ter um avanço. Eu penso que a modernidade atual ela perdeu muito de muitas coisas boas do passado. Ou seja, se você encarar o atual presente contemporâneo como a melhor versão da sociedade, você está totalmente enganado. Porque em perspectiva, sim, tecnologia e tal, mas em valores totalmente decaídos. Ou seja, a questão é muito trazer pontos do passado e fazer melhorias no presente, e não só voltar para o passado, né? Esse é um ponto que eu trago aqui, que eu realmente acredito, mas é muito melhor muito melhor os valores do passado do que os valores atuais no momento. Eu penso que precisa fazer uma adaptação e não seguir exatamente neles. Esse é um ponto que eu tenho contraditório, mas isso é um ponto de mudança muito forte. Para refletir, os ciclos de ascensão e queda são inevitáveis, mas a história não é linear. O desafio atual é evitar e repetir erros tanto do materialismo radical quanto do dogmatismo tradicional, buscando sínteses adaptáveis, como diz Arnold Toynbee, diferente. A civilização morre por suicídio, não por assassinato. Isso é um fato. Civilizações morrem por suicídio, não por assassinato. O risco está na incapacidade de renovar valores sem perder a essência crítica, né? E eu acho que muito do que é falha hoje em dia é a perca da essência crítica. A venda de uma ideia, quem não seguir essa ideia, não comprar essa ideia, está errado. A gente se acostuma a ver o passado e não vencer o que erramos no passado, para no presente vencer, né? Esse é um bom ponto, Gustavo. Tipo, a gente não utiliza esses aprendizados de forma coesa, né? Muitas vezes é velado esses pontos e é um ponto que atrapalha muito nosso crescimento, e muito do que é o crescimento individual também é o crescimento da sociedade. Esse é um ponto muito importante também. Bom, eu trouxe aqui uma boa visão aqui. Eu não vou me estender muito, porque se eu me estender aqui eu vou ficar umas 3 horas, porque eu poderia citar aqui alguns pontos, pegar alguns pontos de discordância, tipo, ele se rasa em alguns pontos aqui e trabalhar em um prompt e fazer todos os questionamentos sobre esse. Geralmente, ele tende a fazer alguns questionamentos. Por exemplo, chat, eu notei que algumas vezes você concorda com o Olavo, porém busca trazer uma crítica apenas por trazer um ponto negativo. Revise os pontos que passou e repense se não trouxe críticas sem fundamentos apenas para dizer que foi crítico. É muito bom você fazer esse tipo de ponto aqui, porque muitas vezes ele vai ter uma visão de querer agradar você. Então ele vai... você falou para ser crítico, então ele vai buscar ser crítico de qualquer jeito. Ele vai encaixar crítica em qualquer lugar. Então eu vou pedir fazer essa revisão para ele realmente ver se
ele foi crítico, ele realmente teve base no que ele falou ou não. Eu não vou ler tudo, mas é só para ver aqui a base principal. Agradeço seu questionamento, pois ele me obriga a revisitar a análise com maior rigor. Vou reavaliar cada ponto crítico anterior e identificamos se houve uma generalização injusta ou críticas infundadas e ajustar o que for necessário. Aí, ó, ele já começa a ver alguns pontos que ele errou mesmo. Ó, o chat admite aqui. Onde errei? A crítica da Inquisição, embora válida com contrapontos, não é diretamente relevante ao argumento central do Olavo. Você viu que muitas vezes ele vai construir críticas que nem é relacionado ao ponto central. Ele só quer encontrar uma crítica para cumprir tabela, para ele realmente fazer uma crítica. E não é o ponto principal. Ele não defende a teocracia, mas sim a transcendência do antídoto ao niilismo. Há um ponto que é muito importante. Por isso que é bom a gente sempre ter o senso crítico e questionar alguns pontos. Se eu só fosse aceitar os pontos que o chat trazer aqui, eu ia começar a vestir essa bandeira e começar a falar: o Olavo não sabe disso, o Olavo tá errado nesse ponto, e tal. E eu venho aqui, e se ele trazer esse questionamento, ele trouxe mais documentos e mais insumos que provavam que realmente não era sem fundamento e era com uma base sólida, rebatendo a crítica central do Olavo, eu ia mais ainda fortalecer a minha visão que está correto. Aqui outro ponto, centralização do poder burocrático. Quem tiver interessado em ler esse texto aqui, me avisa. Se você está vendo na live, me avisa que eu mando na DM depois. Se tá vendo gravado, me manda aqui nos comentários que eu mando na DM depois para vocês, tá? Mas aqui ele traz, eu vi aqui que ele traz uns insumos muito bom aqui e fortifica mais ainda a visão. Mas eu achei bem interessante aqui, eu vou ler depois, foda-se, porque eu gosto de estudar, mas o vídeo de hoje é esse. Obrigado por quem ter assistido a live, era para ser no YouTube, mas hoje foi no Instagram, eu dei um jeito de funcionar aqui, but da próxima vez que eu fazer uma live vai ser no YouTube. Fechou? Obrigado por quem tem assistido aí, quem assistiu. Eu fico muito agradecido e abraço e